Nós interagimos constantemente com o mundo espiritual. Algumas criaturas ficam preocupadas em como se defender da investida de maus espíritos. Eu sou Gabriel Lopes Garcia, estou diretor de comunicação do IDJF. Faço alguns apontamentos sobre essa questão à luz do Espiritismo. Inicialmente, é preciso considerar que todos nós somos espíritos imortais. Logo, a morte é um fenômeno que ocorre apenas para o corpo biológico. Nós, enquanto espíritos, sobrevivemos e vamos formar toda uma população no além, que chamamos de mundo espiritual. Nessa população, nós encontramos um reflexo da diversidade que já existe entre os encarnados. Todos os vícios e todas as virtudes que observamos na humanidade também está presente no mundo espiritual. Ao falarmos de um espírito mau, isso não significa dizer que ele foi criado para praticar o mal, mas que devido às suas escolhas e à sua trajetória, ele está temporariamente nessa condição. Por isso que um espírito mau é melhor dito ou chamado na doutrina espírita de um espírito imperfeito, que ainda tem o desejo do mal prevalecendo dentro dele. Allan Kardec pesquisou sobre a influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações. Ele descobriu que, a esse respeito, a influência dos espíritos é maior do que acreditamos, porque frequentemente são eles que nos dirigem. Uma vez que existe essa possibilidade de comunicação constante através do pensamento, cada espírito, de acordo com a sua condição, vai mobilizar-se para realizar essa ação de acordo com os desejos que traz dentro de si. Então, o mau espírito muitas vezes está motivado pela inveja, ou ele tem um prazer em perturbar a vida das criaturas, ou é um projeto de vingança no qual ele está empenhado, e por aí vai. Esse espírito vai agir sobre os pensamentos do encarnado, sugerindo algumas coisas. Ele vai agir estimulando os sentimentos e desejos que apresentamos dentro de nós. Vejam, o desencarnado, o espírito mau, não pode realizar uma ação sobre nós sem que encontre respaldo da nossa parte. Ele só vai conseguir efetivar a sua influência se encontrar em nós uma resposta positiva para isso. Portanto, precisamos estar atentos ao que nós pensamos. Jesus já nos ensinou a esse respeito quando falou da vigilância e da oração. São as ferramentas básicas para que a gente possa se preservar dessas ações negativas dos maus espíritos. Também devemos observar quais são os sentimentos e desejos que existem dentro de nós, porque é a partir dessa cobiça que os maus espíritos vão atuar sobre nós. No caso da obsessão, é um particular que o espírito tem sobre uma criatura. A obsessão é caracterizada pela ação má e persistente que o espírito faz sobre um indivíduo. Mas, para ver essa libertação, é aquilo que já consideramos anteriormente. Além disso, os espíritos maus podem atuar nos influenciando, manipulando as qualidades dos fluidos que estão ao nosso redor para que nos prejudiquem de alguma forma. Mais uma vez, o recurso que nós temos é o pensamento elevado, que vai dar as características saudáveis, equilibradas para esses fluidos, impedindo que haja uma afinidade com a manipulação fluídica desses espíritos ruins, e, claro, a oração, a sincera, através da qual a gente chama para nós a presença e a atuação dos bons espíritos que têm a capacidade de afastar e de impedir a influência dos maus espíritos sobre nós. No filme Ghost, os espíritos são capazes de mexer nos objetos, de quebrar vidros, dentre outras ações sobre o mundo corporal. Basta que eles se concentrem para conseguir ajudar ou prejudicar algum encarnado através dessa interferência. É importante a gente pensar a partir desse filme, porque a ideia que está no imaginário de muitas pessoas que estudam um pouco a respeito da mediunidade ou da interferência dos espíritos sobre o mundo corporal. Se fosse assim, a nossa vida seria muito mais complicada. Nós temos espíritos que são inimigos nossos no mundo espiritual.
Tem esses espíritos maus que gostam de perturbar as criaturas encarnadas. Imagina a dificuldade adicional que nós teríamos, né? Um passar de perna na rua, uma agressão gratuita e outras situações constrangedoras e complicadas da gente atravessar. Isso não estaria de acordo com a justiça e com a bondade de Deus. Logo, ele não permite que isso aconteça. Os espíritos maus não conseguem atuar diretamente sobre o mundo material a título de nos prejudicarem. Isso não depende simplesmente da vontade deles e nem da vontade de um outro encarnado que peça para fazer isso. Muitas pessoas gostam de estabelecer pactos com os espíritos de diversas formas e que recebem vários nomes. A doutrina espírita nos esclarece que, embora eles tenham a liberdade de estabelecer esses acordos, isso não dá carta branca para que esses espíritos maus violem as leis naturais e consigam exercer uma ação direta. Eles só vão conseguir agir sobre os encarnados utilizando o pensamento e dos fluidos, conforme comentamos anteriormente. Você pode estar se lembrando dos fenômenos mediúnicos de efeitos físicos, onde fica patente a ação dos espíritos sobre o mundo material. Mas vejam, é um fenômeno mediúnico. Depende de um conjunto de condições para que venha acontecer. E a principal delas é que exista um médium de efeitos físicos pronto para doar os fluidos, sejam combinados com os espíritos e que tenha autorização do mundo espiritual para que aconteçam. Bastante diferente de um cotidiano onde um espírito mau, por livre iniciativa ou motivado por um outro encarnado, estaria agindo sobre um outro encarnado, prejudicando através de ações materiais. Podemos ficar muito tranquilos com relação a isso, porque tal fato não acontece. Aliás, seria uma crueldade Deus permitir que existisse essa ação sem a possibilidade de defesa da nossa parte, enquanto encarnados. A ação má dos maus espíritos sobre os homens sempre pode ser impedida, por nós mesmos ou pela intervenção dos bons espíritos. Assim é a lei de Deus sobre a intervenção dos espíritos sobre o mundo corporal. Peço para curtir e compartilhar esse vídeo, nos ajudando a divulgar o Espiritismo. Se você é novo aqui no canal, aproveita, te inscreve, ativa o sininho das notificações e vai ficar por dentro de tudo que nós produzimos. É isso, pessoal. Forte abraço. Até a próxima.